Nos últimos anos aconteceu um fenômeno no mercado literário. Livro de árvore, jardim, natureza, virou best-seller. Você entra em qualquer livraria, tá logo em primeiro plano ali, em exposição. Árvores brasileiras 1 e 2, palmeiras no Brasil, a história do pau-brasil, figueiras no Brasil. A árvore virou assunto. Bom, né? Não é à toa que a gente faz um programa só sobre árvores há 3 anos. Essa novidade despertou um interesse sobre tudo que está em torno desse assunto. E em torno das árvores, então principalmente as pessoas, né? Gente que vive explorando, estudando, explicando as árvores. O Pé de Quê de hoje é especial. Ele não vai falar de árvore, mas de gente. De gente que gosta muito de árvores. Como esse cara, que eu já sou fã dele há muito tempo, Pedro Caralta. Assim como o nosso programa, ele acaba indo para muitos outros assuntos, para sempre voltar para a árvore. Grego, latim, teologia. Você gosta de ser um naturalista, de ser um botânico e tudo, mas o seu sonho mesmo, o que você gostaria? Bom, o meu sonho, você vai ficar espantada, é que a natureza do Brasil não fosse igual à natureza daqui de cima. Quer dizer, que não ficasse tudo devastado, né? Ficasse tudo bem reflorestado, como você, com esse cabelo tão bonito. Quem me dera que me desse um pouquinho, né? Pé de quê de perto, quero ver que fruta dá, cadê que flor ficou, saber terá sabor, vai ter um pau-brasil. Pé de quê vermelho, verde que te quero ver, qual é de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? Figueira pode ser uma árvore gigantesca, uma árvore média ou até um arbusto anão. Ela pode ser parecida com uma mangueira, com uma palmeira, até mesmo com uma trepadeira. O gênero ficus é um dos mais complexos da natureza. Qualquer estudioso que se aventurar nele tem que gostar mesmo. Gostar não, tem que ser apaixonado por figueira. É o caso desses dois aqui, ó. O Hernani e o Caralto. Eles gostam mesmo desse negócio. Dessa paixão deles dois saiu esse livro que mesmo quem não é louco só por figueira, mas que gosta de árvore, tem que comprar e tem que ler porque é maravilhoso. O Figueiras no Brasil, que é justamente do Caralta e do Hernani. Pedro, como é que você se apaixonou pelas figueiras? Primeiro, qual é a tua formação? Como é que você foi parar aí? Bom, eu fiz História Natural no tempo que se estudava Geologia, Botânica e Zoologia. Mas o que me entusiasmou para fazer o trabalho das figueiras foi um congresso de botânica que houve em 64 por aí, no Rio Grande do Sul, e havia uma figueira imensa lá no sul do Rio Grande do Sul, em que todos os membros do Congresso de Botânica ficaram sob a copa da figueira. E os fotógrafos tiraram diversas fotos, com aquela multidão ali embaixo. Depois, quando eu vi a foto, eu disse assim, meu Deus, uma árvore que dá uma copa desse tamanho, merece uma certa atenção e estudo. Né? Hernani, você, eu sei que a tua formação é outra, você vem de outra área completamente diferente. E então eu acho que é uma paixão ainda mais especial. O que aconteceu foi o seguinte, eu sou engenheiro de estruturas, tenho projetado estruturas de concreto. Você foi assim modesto, estrutura de concreto. Estrutura de concreto. Diz aí pro pessoal uma estruturazinha de concreto que você projetou. Eu fui um dos projetistas da ponte em Niterói. É por isso que ele gosta de figueira. Ele gosta de coisas assim, obras monumentais, seja do homem ou da natureza. Talvez seja isso. Existem muitos ficus, muitas figueiras que estão ameaçadas de extinção? Ah, isso várias espécies, né? Principalmente as dessa região aqui do Rio de Janeiro, que hoje em dia é considerada a prioridade A no mundo para salvar as espécies. Vai de Ubatuba, São Paulo, até Cachoeiro do Itapimirim, pegando todo o estado do Rio de Janeiro. E como exemplo, temos aqui o ficus hirsuta, que é um figo peludo de folha pequena, que só existe conhecido agora aqui no Rio de Janeiro, nessa região do Rio de Janeiro.
Mas que tipo de consequência a extinção de uma espécie ocasiona? Bom, vou exemplificar. A extinção de uma figueira, se aquela figueira desaparece, vão desaparecer também todas as espécies que dependiam dela. Então, aves, às vezes, muitos insetos de várias ordens. Quer dizer, isso por uma floresta onde ela está vivendo é uma tragédia. Tem uma lá no Pão de Açúcar que já não produz sementes, porque são tão poucos exemplares aqui que ela agora está acabando. Felizmente, o Hernani conseguiu propagação, ele obteve semente e agora está distribuindo mais mudas. Isso, Fernando, o que pode ser feito para reintroduzir essas espécies? Né? Bom, eu tenho um programa lá na prefeitura da UFRJ, na Ilha do Fundão. Nessas viagens que eu fiz para fotografar as figueiras, eu peguei os figos e, com uma técnica especial do professor do Luiz Emílio, eu consegui cultivar essas figueiras. E tenho várias espécies nativas cultivadas agora aqui na Ilha do Fundão. E flor, Hernani? Ficus não tem flor? Nunca vi uma flor numa figueira. É interessante, quer dizer, se vocês olharem uma figueira e ficarem esperando aparecer a flor, ela não vai ser visível. O problema da figueira é o seguinte, é um caso quase, que é difícil de ocorrer essa forma de florescência, é o seguinte, o figo é que é a inflorescência da figueira. Nós chamamos de inflorescência porque é um grupo de flores. Então, se vocês abrirem um figo e notarem essas estruturas aqui por dentro, vocês vão notar que a flor, no caso do figo, ela é aberta para dentro. Ela fica escondida. Ela tem muito pudor, essa árvore. Como? Ela tem, exatamente. Ela é muito, assim, recatada, tudo muito para dentro. recatada, né? Se a vespa entrar no figo e fertilizar as flores, aí essas flores vão produzir, então, as sementes. Mas espera aí, a vespa não fertiliza no figo onde ela nasce, porque quando eclodem as vespas, eclodem machos e fêmeas. Então existe o casamento dentro do figo e o macho morre logo. Gente, tanta coisa que acontece dentro do figo. Não é à toa que o pessoal achava que tinha duendes, elfos, porque entra a vespa, outra vespa, se casam. A fertilização ali dentro. O macho morre e a fêmea consegue sair, vai voando para procurar. Aí é que ela vai fecundar a flor de outra árvore. Entendi. Agora, o macho é cego, não tem perna, é todo aleijado, mas é uma cabeça, um tronco e um aparelho genital para fecundar a fêmea e depois ele morre. Você acha para alguém que está começando a estudar botânica, história natural agora, esse estudante, enfim, esse futuro botânico ainda vai experimentar essa sensação? Ainda há o que ser descoberto? Ele vai experimentar. Se ele for persistente, tiver garra, ele vai descobrir muita coisa nova, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, nessas matas que estão aqui em volta. Né? Ainda tem muita coisa para descobrir? Muita coisa. O que falta é pessoas interessadas em estudar e pesquisar essas plantas. Porque por mais que tenha sido muito degradado, né, o ambiente, tem também, hoje em dia, as facilidades de chegar a lugares que eram impossíveis antigamente, que também dá para descobrir alguma coisa nova. Muita coisa nova. Há pouco tempo, o Hernani descobriu uma planta nova lá no Morro da Babilônia, ali em frente ao Pão de Açúcar. Quer dizer, até aqui no Rio de Janeiro, em locais até um pouco degradados, é possível encontrar uma espécie nova. Agora, por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro foi um refúgio de plantas e animais no final da última glaciação, no período que a terra ficou completamente coberta de gelo. Então essa região do Rio de Janeiro é preciosa no mundo inteiro, porque aqui é que se abrigaram muitos animais e ficaram vivas as plantas, porque o resto do nosso planeta, há 1 milhão de anos, era ou muito gelado ou muito seco. E aqui o Rio de Janeiro foi esse paraíso terrestre praticamente. E até hoje é uma grande quantidade de espécies que se encontra aqui. E por que aqui essas condições tão especiais foram criadas? Por que não congelou? Por que, enfim? Bom, aqui o relevo é especial, porque há muitas montanhas e uma grande umidade, tudo isso favoreceu que o clima aqui fosse propício ao desenvolvimento dessas plantas e desses animais. E depois que a terra começou a melhorar o clima, muitas plantas daqui e animais é que foram para o sul do Brasil e para a Argentina.
Quer dizer, muitas espécies de lá vieram daqui. Quanto tempo vive assim uma figueira? É longeva? Ela? Bom, depende da espécie, mas calcula-se que algumas espécies vivam milênios, né? 1000, 2000 anos. Existe uma figueira que o exército de Alexandre Magno, muito antes de Cristo, se acampou sob a copa da figueira. Agora, há outras figueiras que vivem menos. Um século é muito pouco, né? Mas tem algumas com uma vida um pouco mais curta, né? Mas normalmente elas vivem. Essa figueira do Alexandre Magno existe ainda? Existe, está de pé. Aonde ela fica? Fica naquela região da Índia, onde chegou o exército e depois retrocedeu. Quer dizer que uma figueira que vive pouco, vive pelo menos uns 100 anos. Isso é uma idade muito pequena para figueira. E essa trama aqui, ó, esse tecido? É essa beleza de raízes que dá a característica, a impressão digital de cada indivíduo, porque todos eles são diferentes, né? Então, jamais será encontrada uma árvore com esta característica, essa impressão digital, poderíamos dizer. Isso aqui se chama braquiblasto, quer dizer, é um ramo onde saem vários fios. Ostíolo, o umbigo, que vulgarmente é chamado, mas em botânica é ostíolo. É uma palavra latina que vem de hóstia, porta, porto. Quer dizer, é por aqui que entra o inseto polinizador. Mas aí a vespa tem que entrar por aqui? Tem que entrar por e aqui. Sair por aí também? E sair por aí. Mas como é que é possível que isso aconteça? Sim. Aí é que sucede um fato curioso. Justamente na época dela entrar e na época dela sair, essa região fica meio amolecida. Então isso é uma prova até da existência de alguma inteligência que controla a natureza. Não é possível que esse figo pudesse adivinhar que está na hora daquele inseto sair, então amolece a entrada para ele sair. Por outro lado também, quando chega na hora dele entrar, como é que essas brácteas vão ficar mais fáceis do inseto afastar para poder entrar? Quer dizer, não há uma explicação dentro da química, da biologia molecular. Por isso que você vai à missa todo dia, né? Não, tem até um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, que diz que hoje em dia, com o microscópio eletrônico, já se sabe que há uma inteligência controlando toda a evolução, todos os fatos que sucedem, porque esse é difícil de ser explicado, né? Olha bem essas folhas. Qualquer um acha que é uma amendoeira, mas não é, né, Carol? Não, aqui é o Ficus lirata. Esse Ficus lirata, ele tem uma particularidade interessante, que já existe um trabalho sobre isso. Ele possui a propriedade de absorver a poluição sonora. Então, por exemplo, uma indústria que faça muito barulho, o ideal é plantar bastante Ficus lirata, porque ele vai absorver os decibéis. Carol, eu quero ver como é que você vai defender esta assassina. Bom, aqui está se vendo a árvore primitiva, mas não é bem um assassinato, porque essa árvore deve ter ficado com um convívio fraterno durante uns 30 anos, mais ou menos. Mas, afinal, depois de um certo tempo, a figueira abafou completamente e acabou matando essa árvore. Mas aqui tem um outro inimigo das figueiras, que é essa araça, esse tinhorão chamado maracanã, que não é brasileiro e que, quando começa a crescer na base da figueira, forma um ninho especial para cupim. O cupim depois entra e vai matando aos poucos a figueira. Você acha que isso é uma vingança? Aos poucos não, em uns 12 anos mais ou menos. Isso é uma vingança, então. É uma vingança. Quem que morava aí embaixo? Vamos ver se a gente descobre. Ah, é muito difícil. É, né? É apenas um. Agora, tem Mas era uma apenas árvore grande, viu, adulta? era um tronco. Porque olha só, ali ainda sai um galho dela. Mas você acha que isso foi um caso de paixão, de amor? E que depois na relação um acabou sufocando? Não, foi apenas uma luta pela luz.
pela sobrevivência, porque a planta tem que absorver a energia luminosa para fazer a fotossíntese. E a figueira aproveita o apoio para conseguir crescer mais rapidamente. Porque ela abandonada, isolada, cresceria também, mas muito lentamente. E com esse apoio, ela no instante alcançou a luz. E fez a fotossíntese, que é o maior milagre natural do mundo, que é esse fenômeno químico que solta o oxigênio. Porque a árvore, quer dizer, a clorofila, esse pigmento verde da árvore, ele absorve a energia luminosa e com essa energia ele decompõe a água que está dentro da planta em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio solta e o hidrogênio é unido ao gás carbônico e forma o açúcar, que é a base da cadeia alimentar. Quer dizer, sem a fotossíntese, o ser humano não vai poder existir aqui na Terra. Então é isso. Eu queria aproveitar para, antes de me despedir, conversar com você sobre 3 botânicos em especial. Você deve ter conhecido muitos botânicos importantes, mas 3 que já não estão mais por aqui. 2 deles eu conheci bem, um a dona Graziela Barroso, outro o professor Luiz Emídio. Mas queria que você começasse falando da Maria Werneck. Bom, a Maria Werneck, ela me encantou desde o primeiro dia que eu conheci. E foi ser minha estagiária aos 70 anos. E eu achava muita graça quando a Maria Werneck me dizia: "Ah, meus tempos de 60 anos". E foi uma estagiária excelente, porque ela aproveitava a determinação da planta e fazia questão de que fosse uma planta ameaçada. Quer dizer, era uma aquarelista exímia, mas que fazia um trabalho dedicado a uma causa de salvação das espécies. E a dona Graziela Barroso? Bom, a dona Graziela, Fala para quem não sabe quem é. ela foi uma botânica aqui do Jardim Botânico, que começou, acho que com 18 anos, muito jovem. E eu fui o primeiro estagiário dela. Bati aqui na porta do Jardim Botânico e ela me aceitou, porque eu estava querendo aprender um pouco mais de botânica. E foi um convívio agradável, porque ela estava aprendendo a lidar com o estagiário e eu querendo aprender botânica, pegando material aqui do Jardim Botânico. Só que esse material aqui é quase todo cultivado. E a dona Graziela já me chamou a atenção do interesse científico das plantas da mata. Então eu passei a trazer as plantas, só que eu muitas vezes pegava o trem da central e era um trem muito cheio e às vezes as plantas amassavam na viagem. Eu chegava aqui no Jardim Botânico, era tudo amassado. Bom, eu recorri à dona Graziela muitas vezes, assim, muitas perguntas e muitas dúvidas. Além do que eu achava ela uma pessoa maravilhosa, assim. Dona Graziela, embora fosse, na ocasião que eu a conheci, de meia idade, era uma jovem. Isso. E foi jovem até 90 anos, né? Porque ela tinha um amor pela natureza, por todas as coisas e pelas pessoas também. Tinha uma paciência infinita, né? Eu tive o prazer, a honra de entrevistar ela aqui no Jardim Botânico. Tivemos uma conversa linda. Ela, inclusive, mostrando os presentes que os outros botânicos, quer dizer, colocavam o nome dela, né? E descobertas que faziam e tudo. Eu estou no lugar que eu mais gosto no Rio de Janeiro. Eu estou no meu jardim. Mas a verdadeira dona desse jardim, a primeira dama do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é a dona Graziela. Isso aqui é um Grazielodendron. Sim. Dona Graziela, o que é um Grazielodendron? É uma árvore de Graziella. É uma homenagem que me foi prestada por Haroldo de Lima. Quantas vezes, Regina, eu entrava nessas aleias todas, cantando, até encontrar a seção de sistemática, onde eu trabalhei 40 anos. Me casei muito moça. Com 16 anos? 16 anos. Era mãe e esposa, dona de casa. Quando meu filho fez 11 anos, meu marido, que era um homem muito evoluído, me perguntou:
você quer voltar a estudar? Eu quero. Foi nesse momento que eu me tornei pronta para estudar botânica e ser Que uma idade a pesquisadora. senhora tinha? 30 anos. Foi bom ter estudado tanto? Acho que sim. Se eu não estudasse, meu espírito talvez estivesse embotado. E hoje eu estivesse sentada numa cadeira de balanço fazendo tricô. Outro botânico que eu tive a graça de entrevistar, e foi uma entrevista maravilhosa, foi o professor Luiz Emídio, que a gente também perdeu recentemente. Você conheceu bem ele? Conheci, foi o meu primeiro professor de botânica na faculdade da UERJ e também um entusiasta das figueiras. Tanto que a tese do Luiz Emídio foi sobre as figueiras, de um modo geral, utilizadas em paisagismo. E foi a partir do trabalho do professor Luiz Emídio que começaram outras pesquisas a respeito dessas árvores, né? Eis a flor. A flor é maravilhosa, é linda e tem um aroma delicioso. Então, agora a gente vai conversar e passear com o professor Luiz Emídio de Melo Filho. Ele foi o botânico que assessorou o Burle Marx, escolhendo as árvores para colocar aqui no Parque do Aterro do Flamengo, um dos maiores cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. Professor, qual foi o critério para escolher as árvores aqui? O critério para escolher as árvores foi o critério, sobretudo, da beleza e da adaptação. Nós plantamos árvores da mata, árvores da Mata Atlântica, e muitas não se adaptaram. E Mas outras é engraçado uma árvore da Mata Atlântica não se dá bem e uma amazônica. Mas, minha filha, você quer lógica em botânica? Não tem, é? Não existe lógica em Por botânica. isso que é bom, né? Exatamente. E muita gente fala assim, nossa, o professor Pedro Carolta, ele é tão religioso e tal. Eu acho até que ele já foi padre, ou que ele queria ser padre. Isso é verdade? Não, eu sou carmelita da Ordem Descalça Secular, tanto que eu carrego uma cruz aqui nas costas, só que ela é leve, porque é de pano, mas é uma ideia, um exemplo da cruz que nós temos que carregar cada dia. Mas eu sou há você me contou que 23 estudou anos. no Colégio São Bento, desde do primário até se formar. Estudei todo o curso secundário no São Bento. Que beleza. E comecei a aprender o canto gregoriano aos 10 anos de idade. E nunca pensou na vida monástica? Isso é muito interessante. Mas vamos conversar sobre as figueiras? O sonho do Carolta era ser eremita, não é isso? Não, eu sou, porque sendo carmelita descalço secular, nós nos consideramos descendentes do profeta Elias, que viveu lá no Monte Carmelo. Mas ainda existem eremitas hoje em dia? E muitos. Eu estou espantada com isso. Mas assim no Rio de Janeiro? Aqui no estado do Rio. O último eremitério inaugurado foi em Maricá, no dia 15 de agosto desse ano. Ali existe um eremitério que é chamado Eremitério das Almas Pequenas, cuja regra foi escrita pelo Frei Otávio, que era lá da Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. E um eremitério, por exemplo, é inaugurado como assim? Vão várias pessoas para se despedir daquela pessoa que vai se isolar? E aí teve o quê? Uma festa? Teve uma festa com refrigerantes e sanduíches e depois se despedimos e adeus. Então ele entra numa outra vida, né? De completamente separado em oração. Agora, esses eremitas que existem no mundo, e muitos no Brasil, e mulheres também... Mulheres? Mulheres, tem mais do que homens. Aonde? É porque normalmente nós não comentamos o local exato onde estão essas pessoas. Exato, mas... Porque elas serão até molestadas. Claro, com certeza. Mas essas pessoas não é só nos cristãos, mas também muçulmanos e na Índia. São essas pessoas, muitas vezes, que com essas vidas é que sustentam o mundo. Quem sabe se o mundo não acaba, porque existem meia dúzia dessas pessoas com uma mente tão poderosa que estão sustentando a nossa vida e a harmonia do nosso planeta, quem sabe? Eu adorei lhe conhecer melhor, porque eu sou sua fã há um tempão. Eu ando muito ali numa rua aqui no Jardim Botânico e eu via sempre você passando. Eu acordo cedo também.
eu via você passando com a mochila, subindo e descendo a ladeira. E aí eu olhava assim, tudo, o chapéu, a mochila, o seu jeito. Eu falava, sabe que aquele cara é legal? Eu tenho certeza que ele vai ser legal. Como é que eu não conheço ele? Sabe quando você fala assim, pô, era pra eu ser amiga dele, eu vejo ele. Sempre eu falo, eu tinha que conhecer ele. Que coisa. E agora eu descobri que era verdade. Eu devia te conhecer mesmo. Não acha que a gente já devia se conhecer? É isso mesmo. Eu também admirava você à distância, né? Então, Mas tem outras pessoas que são muito melhores para você vamos comer, conhecer. chega de assunto. Todo mundo aí, o Felipe, o Estevão, o Ivan, coitado, carregando aí Aquela cruz. o carro tá lá, né? Mas acontece o seguinte, sabe, Regina? Eu costumo almoçar de manhã cedo. Ah, é? Eu almoço de manhã. E depois, porque aí eu posso Mas pra trabalhar. americano, aí come uma bobaginha no meio. Às vezes eu como uma fruta, uma coisa Mas você qualquer. come o que de manhã, assim? Eu almoço. Comida de sal? Almoço, Arroz, almoço, feijão, feijão, arroz, às vezes sopa. Você come carne? Eu como lá em casa, a gente usa a carne mais como tempero, mas não para comer, porque eu não como carne quarta, sexta e sábado. Mas... Sexta tudo bem, que é de ser jejua e tal. Na sexta, não? Sexta-feira é um dia Que não come que a carne. gente comemora a paixão de Cristo. Aham. Mas quarta, não, por que que não come? Porque quarta e sábado são os 2 dias que os carmelitas também consideram deles.